Boa noite. Boa noite. Hoje nossa conversa é com a vereadora Marleide Cunha, do PT. E o vereador Lamarque Oliveira comenta com o nosso jornalismo sobre a cassação do TSE. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta terça-feira, teve a aprovação do projeto lá na Câmara Municipal. A gente vai conversar sobre este assunto com a vereadora Marleide Cunha. Vamos falar também sobre outros projetos aqui referentes à Câmara. Vamos falar de outras questões que envolvem política, inclusive eleitoral. Participe do programa através das nossas redes sociais. Temos aí o Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Fique aqui com a gente, interaja, traga seu tema, sua denúncia. Vamos participar do programa de hoje. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você pode interagir conosco. Desculpa, deixa eu tirar isso aqui, Carol. Tá chiando um pouquinho aqui. Certo. E você que está nos ouvindo pode participar, interagir conosco nesta terça-feira. E, Carol, vamos falar sobre vários assuntos aqui com a vereadora, mas vamos aqui de informação. Foi aprovado hoje na Câmara de Mossoró o projeto Jovem do Futuro. A ideia é tornar o programa permanente no município, independentemente da gestão. O projeto já foi lançado pelo Executivo Municipal, mas agora, aprovado pela Câmara de Mossoró, se torna permanente. O programa é um conjunto de ações desenvolvidas pelo município para garantir aos jovens e adolescentes cursos de qualificação para o mercado de trabalho e formação em empreendedorismo. Os vereadores da oposição levaram ao plenário o questionamento feito pelo Ministério Público. Para aqueles adolescentes que estão em situação socioeducativa, existe uma calamidade no município de Mossoró em relação a esses instrumentos. E, portanto, os recursos do FIA devem ser utilizados para esse fim, dentro desses pontos que são determinados pela lei. A oposição subscreveu uma emenda que propõe a alteração da origem dos recursos para o projeto Jovem do Futuro. Em vez do FIA, a verba viria da própria pasta da assistência social. Mas a emenda foi rejeitada. Nós apresentamos uma emenda em concordância com o Ministério Público de que o projeto Jovem do Futuro é um projeto importante, mas que não deveria utilizar recursos do FIA. Poderia utilizar recursos do próprio município, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Apesar disso, o projeto foi aprovado por unanimidade. A oposição acredita que o Jovem do Futuro é um bom projeto, mas poderia ter outra origem de recursos. O governismo já aprovaria o projeto por maioria. Nós praticamente nunca tivemos na cidade de Mossoró um projeto que contempla diretamente o jovem pobre. Nós temos que levar em consideração que esse é um projeto voltado diretamente às pessoas pobres, que é oportunidade, através desses investimentos, que o município vai trabalhar, inclusive com o aval do CONDICA, que é um recurso do CONDICA e do FIA. Já deixar muito claro, hoje esse projeto que foi apreciado, foi votado inclusive com unanimidade de todos os vereadores presentes, ele é um projeto que ele apenas não traz, ele não traz apenas recurso do FIA, né? O próprio contexto está muito claro, traz recurso também próprio, como também pode receber emendas parlamentares. A oposição já sabia que existia maioria ali para aprovação do projeto Jovem do Futuro, mesmo assim entrou com essa emenda. Por que, vereadora Marleide Cunha? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos telespectadores. Primeiro, uma alegria estar aqui novamente conversando com vocês. Bom, é preciso que a gente compreenda que a discussão não é sobre a importância de ter capacitação, formação, iniciativas que geram emprego e renda para os jovens. Isso ninguém discute. Porém, o que estava sendo discutido e que foi motivo de uma recomendação do Ministério Público
são a utilização dos recursos do FIA de forma repentina para esse projeto Jovem do Futuro. Inclusive, o Ministério Público enviou recomendação para todos os vereadores e vereadoras, para o prefeito de Mossoró e para o CONDICA, determinando que, no caso do prefeito, não utilize os recursos do FIA neste projeto. E para o CONDICA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que o CONDICA trate os processos de discussão de utilização do FIA dentro do que determina a lei. Qual é a grande discussão? Primeiro foi que o Ministério Público argumenta que foi de uma rapidez assim, vertiginosa para se aprovar esse projeto, sem ampla discussão com a sociedade. Hoje mesmo nós solicitamos ao secretário de Desenvolvimento Social o projeto, ou até mesmo os slides do projeto que foram apresentados, né? E nós não tomamos ainda conhecimento, mas esses slides foram apresentados ao CONDICA e uma semana depois já foi feito um grande evento de lançamento do Jovem do Futuro. Qual é a grande questão? Recursos do FIA, Fundo da Infância e Adolescência, ele tem que ser, por lei, ele tem 3 áreas prioritárias, que é a questão do acolhimento das crianças em situação não institucional, ou seja, em famílias. Esse recurso ele é aplicado. E também tem uma outra área que é programas e ações para a primeira infância, para as crianças que estão em vulnerabilidade econômica, em situação de calamidade. Esse recurso não tem aplicação nenhuma do FIA, não tem nenhuma ação nesse sentido. E a terceira área são medidas, programas para medidas socioeducativas, que é também uma área bastante precária no município que não tem ação dos recursos. Ou seja, os recursos do FIA são recursos limitados e que têm determinado por lei a sua área de atuação. O município de Mossoró pode utilizar fazer o programa Jovem do Futuro, mas sem utilizar os recursos do FIA. Esse era o objetivo da emenda. Nós já esperávamos que fosse derrubadas, porém a gente tinha que tentar mostrar em plenário que os recursos do FIA poderiam ser utilizados nessas outras áreas, como determina a lei. Mas não foi possível, a emenda foi derrubada e aprovamos, votamos o projeto pelo conteúdo desse projeto, no sentido de ter formação. Porém, muita coisa ainda vai, Carol e Vonúvio, se discutir. Por exemplo, nós não sabemos quais são os indicadores de avaliação desse projeto. Nós não sabemos quais são as expectativas em torno desse projeto. Ele vai ser utilizado em 4 meses, só em final de semana, formação, processo de formação, que entendemos até ser um processo de formação aligeirada, mas depois que essa formação ocorrer, qual vai ser, o que vai ser feito com esses jovens, no sentido de dar a esses jovens realmente oportunidades de trabalho. São muitas lacunas, muitas perguntas que não foram respondidas ainda. O município tinha pressa em aprovação da lei, a lei foi aprovada hoje, mas ainda não respondeu muita coisa, e eu acredito, inclusive, que o Ministério Público deve entrar aí com uma ação civil. Mas existe algum tipo de ilegalidade, Marleide, no projeto? E uma outra questão, que inclusive foi citada aqui pelo secretário no programa, os recursos do FIA já tinham algum tipo de destino que foram, de certo modo, alocados para este programa? Olha, o Ministério Público, Vanúvio, diz que foi reprogramado o plano de aplicação do FIA. Realmente tinha um valor que não tinha programação ainda, mas, segundo o entendimento do Ministério Público, isso não significa que não iria ter a programação, que não poderia ter ações nesse sentido. Para o Ministério Público, 41% dos recursos do FIA
que estão sendo retirados repentinamente só para um programa. Esse é o grande questionamento e sem haver uma ampla discussão com a sociedade. Nós até sugerimos hoje que houvesse uma audiência pública para a gente discutir melhor o que é o FIA, o que são esses recursos, essas áreas importantes, quais são as ilegalidades que estão sendo cometidas, mas a situação, vendo a possibilidade de audiência pública, quis resolver logo e colocar logo em votação esse projeto hoje. Foi votado em regime de urgência. Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. Continuando o cenário político nesta terça-feira, hoje nossa convidada é a vereadora Marleide Cunha, está aqui com a gente. Participe do nosso programa. Temos aí Twitter, Instagram e WhatsApp. Já tem gente, inclusive, mandando mensagem no WhatsApp. Fique à vontade, estamos no segundo bloco, mas ainda dá tempo. Olha, Vonúvio, ontem a gente já comentou que sexta-feira tem novidade que vai mexer ali na Câmara Municipal, né? Os vereadores Lamarque Oliveira e Naldo Feitosa continuam frequentando as sessões na Câmara de Mossoró como se nada tivesse acontecido, mas devem ter somente esta semana, já que na sexta-feira vai acontecer a recontagem dos votos a vereador pelo TRE. A retotalização da chapa vai acontecer por determinação do TSE, que anulou os votos do PSC em Mossoró das eleições lá de 2020 por fraude à cota de gênero. Apesar da decisão e da recontagem, o vereador Lamarque acredita que a situação vai ser revertida. Nós respeitamos as decisões. Vale salientar que nós vencemos aqui no TRE, o que nos trouxe uma sensação de justiça feita. E agora, no Supremo Tribunal Eleitoral, né, o STF, nós fomos cassados de uma forma monocrática, cabe recurso. É direito nosso nos defendermos, nós acreditamos na justiça, acreditamos que é possível que essa situação que é complicada, mas que pode ser revertida. E dizer a todos que vamos continuar trabalhando, a luta continua, Mossoró está crescendo todos os dias. Nós temos um trabalho aqui na Câmara que eu acredito tem ajudado a nossa cidade, aprovando os orçamentos, com muitas ideias boas para a nossa cidade. E dizer que estou aqui firme e dizer que Deus ele é o nosso maior advogado, né? Vamos esperar e eu tenho certeza que essa luta não vai acabar, ela vai continuar firme e forte, desejando a todos que fazem a nossa cidade. Nós estamos no caminho certo, Carol. Nós estamos num caminho de desenvolvimento e não é agora que nós vamos deixar esse trabalho de lado. Não, vamos continuar firme e forte, porque é um chamado, eu acredito no chamado de Deus e vou continuar lutando, defendendo a nossa cidade. Vereador, mesmo com recontagem, o senhor ainda acredita que a situação possa ser revertida no TSE? É porque quando essa decisão, se fosse tomada, por exemplo, no TRE aqui, automaticamente essa recontagem viria. Lá no Supremo, nós, como perdemos, é automático a questão da recontagem. Mas mesmo assim, como nós entramos no agrave da decisão, então o caso de Larissa foi apenas umas semanas, 10 dias. Isso pode acontecer também no nós e a gente retornar e defender essa questão no exercício. Mas houve um entendimento pela recontagem, então automaticamente nós vamos sair, mas isso não quer dizer que daqui a um mês a gente não estejamos aqui de volta. Sim, há a possibilidade de voltarmos e defendermos no cargo de vereador. Então estamos aqui esperando na justiça e estamos aí, Carol, pensando que vai dar certo, acreditando que tudo é possível e eu confio na justiça. Olha aí, você percebeu, né, Vonúvio, que ele acredita que mesmo que depois da recontagem os diplomas sejam cancelados, a partir dos agravos que eles entraram aí na justiça, eles depois ainda podem voltar. E os vereadores que podem assumir, que são o Tony Cabelos e o Osaniel Mesquita, possam sair para ele e Naldo voltarem. Ele acredita realmente nisso. Por falar em agravo, os recursos foram... Um já foi negado pelo TSE, ele explicou ali nos bastidores, antes da entrevista, que entrou com 3 recursos.
a partir da decisão da última terça-feira do TSE. Um deles já foi negado. Ontem saiu decisão do TSE negando ali um pedido de suspensão da decisão, que foi a decisão monocrática. O segundo ainda vai ser avaliado, que é o desarquivamento desse processo e o envio para o pleno para haver o julgamento no pleno desse recurso. E o terceiro é em relação aos direitos políticos do vereador Lamarque Oliveira, que por ser presidente do PSC, inclusive na época da campanha eleitoral, não só foi cassado, como ficou inelegível. O TSE entendeu que ele teria participado da fraude à cota de gênero. No caso do PSDB, que atingiu a vereadora Larissa Rosado, ela perdeu a sua cadeira, mas não ficou inelegível. Ela foi atingida pela anulação dos votos da chapa, mas ela não teria participado da fraude. Somente as vereadoras que teriam participado é que ficaram inelegíveis. As vereadoras não, as então candidatas. E aí, no caso do Lamarque Oliveira, o Naldo Feitosa perde a cadeira, mas pode se candidatar nas próximas eleições, já Lamarque não. Fica inelegível. Carol, são 3 coisas que eu nunca vi na minha vida. Cometa Harley, né? Também tsunami lá no Açude de Saboia, em Caraúbas, e a Justiça Eleitoral voltar atrás em alguma decisão neste sentido. A esperança do vereador é que a coisa se reverta, né, favoravelmente aos seus mandatos. Então, vamos aguardar, porque a recontagem é sexta-feira agora. E o tempo está se passando. Antes de voltar à entrevista, Carol, manda um abraço aí para o Mozart Maranhão, que está nos acompanhando direto de Alexandria, aqui, o nosso cenário político desta terça. Daqui a pouco eu vou mandar os alôs, viu? De hoje, tenham calma. Vereadora Marleide Cunha, sobre este assunto, na semana passada muito se falou sobre a decisão em relação ao PSDB que retirou uma cadeira feminina ali, ocupada por uma mulher, diminuiu a bancada feminina na Câmara de Mossoró. No entanto, o TSE, quando vai analisar, ele observa o mérito da matéria, né? Não vai atrás da chapa para saber quem foi eleito e quem foi atingido. Mas, voltando, o que a senhora acha dessas decisões que estão acontecendo no TSE em relação à fraude à cota de gênero que atingem diretamente a Câmara de Mossoró? Olha, eu vejo que o TSE está mandando uma mensagem para os partidos políticos, que não vão tolerar, não vai buscar cumprir com rigor a lei que determina a cota de gênero, porque é inadmissível ainda que partidos políticos queiram colocar mulher laranja, mulher que não vai fazer campanha, para simplesmente conseguir que homens sejam candidatos e possam disputar as eleições. Nós precisamos compreender que a democracia exige a participação de diversos setores da sociedade. E precisamos compreender que as mulheres precisam, sim, ser candidatas, ter apoio, ter formação, ter realmente o apoio dos partidos políticos. E que elas não serão laranja, que as mulheres não são mais, a gente diz, jarro para enfeitar a mesa, isso já deixou de ser há muito tempo, e que as mulheres não são figurantes durante um processo de campanha eleitoral. Elas estão nas chapas, compondo as chapas para serem realmente candidatas, serem votadas e fazerem campanha. Então, a gente não vai pôr a responsabilidade apenas nas mulheres, mas sim em todos os partidos políticos que precisam respeitar a cota de gênero e trabalhar na formação, no incentivo, no apoio às mulheres para que sejam candidatas e possam, sim, fazer campanhas fortes, porque somos capazes disso. Obrigado pela audiência. O Thomas nos assistindo neste momento também ao vivo. Marleide, com relação à informação que foi divulgada pelas redes sociais da senhora sobre as areninhas, um importante equipamento para o esporte de Mossoró. Na verdade, são mais de um, né? Explica para a gente como é que vai funcionar, como é que está essa parceria com a Prefeitura. É isso. Primeiro, a parceria é com o ex-senador Jean Paul, porque os recursos vêm do senador. Em 2021, o senador já tinha colocado
R$ 575 mil para a construção de areninhas potiguares aqui. No período eram 2 areninhas. Isso causou um certo dissabor, porque na época a prefeitura não reconheceu que tinha sido o ex-senador. Agora o município já reconhece, o prefeito já reconhece. Esse recurso vai ser aplicado lá no complexo esportivo da Alameda. Nós tínhamos solicitado ao senador, o ano passado, mais recursos para a construção das areninhas aqui, por entender que o esporte é fundamental para a nossa juventude. O esporte é fundamental para a saúde, não só física, mas saúde mental, a saúde social. E nós recebemos o retorno da equipe do ex-senador de que poderia ser destinado a Mossoró R$ 1,2 milhão para a construção de 3 areninhas. Imediatamente nós solicitamos audiência com o prefeito Alisson Bezerra, porque é importante que se diga que precisava do compromisso do prefeito de que iria executar esse recurso com a construção das areninhas. Então, esse foi o objetivo da conversa e depois disso nós já sentamos com o secretário de projetos para ver os terrenos que a prefeitura tem, que são terrenos da prefeitura, terrenos públicos, para que a gente possa visitar e escolher qual é o melhor lugar. Essas areninhas são importantíssimas para o município, porque ela tem padrão oficial, significa que os jogos dos Gernes, por exemplo, podem ser jogados aqui, as competições aqui em Mossoró, sem precisar que os nossos atletas se desloquem até a Natal para participar dos Gernes. Isso só um exemplo de competições. Vai também a gestão dessas areninhas, o município pode fazer uma parceria com o Instituto Federal para a gestão, para ter bolsistas que possam ajudar no cuidado, na conservação e na gestão das areninhas. Então, de Mossoró, a parceria com Mossoró é porque o recurso vem para a prefeitura e aí o trabalho que a gente tem junto à prefeitura é para que seja realmente executado nessas áreas. Esse é o nosso maior cuidado e a gente espera que realmente a gente consiga que ter em Mossoró as 4 areninhas como o recurso veio destinado a elas. Chamou muita atenção no final de semana, inclusive, as fotos dessa reunião com o prefeito Alisson Bezerra, a vereadora Marlene Cunha, que compõe a bancada da oposição, e o prefeito, aliás, Alisson Bezerra, ali, numa fotografia, juntos, falando desse projeto. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Teve dificuldade? Tem dificuldade em relação a isso? Como foi essa conversa? Olha, primeiro, gente, eu não fui para a base do prefeito, né? Porque as pessoas começaram a questionar isso. Não, porque eu penso o seguinte, se é recurso para melhorar a vida do povo de Mossoró, a vida da nossa população, então a gente tem que buscar esses caminhos. Foi uma conversa rápida com o prefeito, realmente a gente precisava, como eu já disse, desse compromisso do executivo que iria executar os recursos aqui, porque se não tivesse o compromisso, então esse recurso ele iria para outro município do estado, né? E eu não podia deixar isso acontecer. Eu queria muito trazer essas areninhas para Mossoró, por isso eu fiquei, foi uma reunião rápida, marcada realmente em cima da hora, porque se a gente não tivesse conversado sobre isso, então provavelmente nós não teríamos aí R$1,2 milhão para essa construção. Então, se é para o bem do povo, se é para melhorar a vida das pessoas, a gente traz sim recursos para Mossoró dentro daquilo que está ao nosso alcance. É uma emenda PIX, né, que vai direto para os cofres do município, mas existe inclusive uma outra questão que envolve recursos da deputada Isolda. A senhora teme que isso possa acontecer com essa areninha também? Temo sim. Na verdade, o pedido da audiência com o prefeito foi justamente porque esse recurso é recurso de emenda especial, ou seja, ela vem rápido para o município
E nós queríamos ter a garantia do prefeito de que, entrando o recurso, não iria utilizar esse recurso com outra ação e acabar a gente ficando sem as areninhas. Então, realmente, essa é uma preocupação nossa. Espero que não aconteça. Nós vamos ficar acompanhando, tentando construir conjuntamente até que esse benefício chegue às comunidades aqui de Mossoró e que esteja disponível para a comunidade. Será um espaço de lazer, de esporte, um espaço de convivência, de construção de vínculos que vai ser muito positiva para o nosso povo. Então, nós não vamos abrir mão da construção das areninhas, o recurso vai chegar na prefeitura com esse fim. Em breve, eu já estou aguardando o ofício que vai ser enviado já para confirmar todo esse valor que vai ser creditado nas contas da prefeitura. Prefeito deu algum prazo? Não discutimos prazos, né? Até porque eu não tenho ainda, Carol, também quando é que vai entrar, né, em conta. Mas sim, nós já estamos, já tive o primeiro diálogo com o secretário Almir Mariano para ver os terrenos. A gente vai aí olhar, né, cada terreno, olhar a comunidade, o entorno, ver quais são as áreas que essa areninha pode atender, ver quais são, de preferência, áreas onde não tenha outra estrutura, porque o que nós queremos é que realmente a população mais carente, a população que já sente falta da presença do poder público no bairro, na comunidade, que essa população seja atendida. Vamos então dar uma rápida parada, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. De volta com o nosso cenário político, hoje Marleide Cunha, vereadora do PT, é a nossa convidada. Manda aí sua pergunta, manda sua mensagem, sua denúncia, seu desabafo, fica à vontade para participar do programa de hoje, como sempre, aqui com a gente. E agora sim, vou mandar meus alôs. Olha, Erivan, da Câmara Municipal, estou mandando, viu? Ana Karina também, assessora do presidente Laurêncio Amorim, que está sempre ligada no cenário político. Karina, muito obrigada pelo carinho. Erivan também, muito obrigada pelo carinho. Parabéns pelo trabalho que vocês dois executam ali na Câmara Municipal de Mossoró, viu, Vonuvo? Muito carinho ali dos servidores da Câmara com a gente e com o cenário político. Bom demais, né? Por onde a gente passa, as pessoas, Carol, às vezes... eu não conheço muitas que falam comigo, mas Vonúvio, e aí eu sempre anoto ali para mandar um alô. E se eu anotei e não mandei, sinta-se abraçado aqui por nós do cenário político TCM. É realmente uma imensa satisfação a gente ser reconhecido na rua, né, por esse trabalho que a gente faz aqui na TCM. Muito importante este reconhecimento aí de você do outro lado. Vamos de informação. Vamos agora falar um pouco sobre festa. Carol já está vestida. Não, peraí. É que saiu a programação oficial do Pingo da Meio-Dia. A abertura do São João de Mossoró acontece no próximo dia 3 de junho. Daqui 10 dias, essa avenida estará completa de gente pronta para a estreia do Mossoró Cidade Junina. E em se tratando de Pingo da Meio-Dia, claro, o maior bloco junino do Brasil. Pois a Prefeitura acaba de divulgar toda a programação na ordem em que os artistas vão se apresentar no dia 3 de junho. Nós já tínhamos divulgado, né, Raíssa, a rodada e Bel, né, como as atrações, mas estávamos esperando, o povo estava esperando bastante as atrações locais, né? Quem seriam as atrações locais que iriam se apresentar no Pingo. Hoje a gente anunciou a grade, né, das atrações locais, foi super bem recebido, né? Teremos 10 apresentações de atrações locais. Então começa meio-dia, o Pingo realmente começa meio-dia, a gente abre lá em frente ao memorial e vai ao decorrer do dia inteiro, entrando pela noite. Confira a programação do Pingo na ordem de apresentações. O artista moçoroense Janine Alencar estreia as festividades ao meio-dia.
pontualmente. Em seguida, no segundo trio, a banda Inala se apresenta. Às 13 horas, será a vez de João Neto Pegadão animar o público na Avenida Rio Branco. Às 14h30, Raíssa e Rodada se apresenta no maior bloco junino. Já a Caroline Melo e o Forró dos Três iniciam as apresentações às 16 horas. Em seguida, tem Nilson Viana e Bel Marques. O Pingo continua com Cadu Rodrigues e Dan Ventura. A artista moçoroense Renata Falcão inicia a apresentação às 20 horas. O encerramento do evento ficará por conta do moçoroense André Luvi. Durante os shows, a segurança deve ser redobrada. Então, o Pingo vai continuar com a estrutura de fechamento, né? Nós vamos trabalhar ali com as ruas fechadas e revista, né? Esse ano, inclusive, é importante pontuar que a proibição de qualquer recipiente em vidro, então não pode garrafa ou outro recipiente em vidro. Então é bastante importante informar, né? As pessoas podem levar seu cooler, mas porém vidro não é permitido. Vamos ter entrada exclusiva, inclusive para quem tiver com cooler, para passar pela revista. Quem não tiver, vai passar por um espaço exclusivo, homens, mulheres e todas as outras pessoas, né, que quiserem estar lá. Outra questão que também vamos trabalhar igual ao ano passado, que é a questão das câmeras, monitoramento e reconhecimento facial. Isso ajudou bastante na segurança, e aí na nossa reunião com as forças de segurança foi mais uma questão apontada que vamos trabalhar esse ano também. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, tudo está sendo executado devidamente dentro do prazo estipulado, o que facilita a fazer com que a economia possa girar ainda mais. É o caso, por exemplo, dos hotéis e pousadas aqui do município de Mossoró. A rede hoteleira agradeceu bastante, já está, inclusive, 100%, quase 100% da ocupação, né? Tem, inclusive, turistas e outras pessoas se hospedando fora daqui de Mossoró, nos interiores, nos arredores. Então, o planejamento tem acontecido como organizado, né? Então, está tudo dentro do cronograma. Pois é, que bom então, quase tudo pronto, Pingo da Meia-Dia, um mês de festa aí, logo depois seguindo com muitos polos, muitas atrações, valorização da cultura, artista. Tem também umas questões, né, Vuno, polêmicas que a gente já vem trazendo aqui, tendo contato através do nosso jornalismo. Algumas pessoas já entraram em contato com a gente. Teve gente pedindo artista tal, artista A, artista B. Teve gente que foi atendido. Teve também a questão dos barraqueiros. Logo no iniciozinho ali, em relação ao tamanho das barracas e as taxas, que foi resolvida, a gente trouxe aqui. Teve também a questão dos barraqueiros na Cidadela, em relação à ligação elétrica. E agora, a mais recente polêmica em relação aos barraqueiros. São 10 barraqueiros tradicionais que há mais de 20 anos ocupavam a Estação das Artes, que ficaram de fora do que a prefeitura chamou de sorteio ali. Muita gente que há muito tempo, desde o início do Estado de Junina, atuava ali na Estação das Artes, os barraqueiros ficaram de fora. E aí, questionando o porquê, questionando o que foi que aconteceu. Um desses barraqueiros, o Arisson Silva, que tem ali um braço, né, da famosa Barraca da Baracho, falou, inclusive, nas redes sociais, foi muito polêmico, é um pessoal muito conhecido, que sempre ocupou, que lutou sempre pelo evento Mossoró Cidade Junina, inclusive nos períodos mais difíceis, sempre lá. Colocou nas suas redes sociais ali um desabafo, uma explicação, diz que foi uma surpresa, foram surpreendidos com a não inclusão do nome entre os barraqueiros selecionados para o polo da estação, que não houve nenhuma explicação, não teve nenhuma justificativa e que a única justificativa que foi dada foi um alento, uma oportunidade em um outro local do evento, que até agora não foi explicado, viu, Vonúvio? E aí, o Arisson, o pessoal da Barraca da Baracho, diz que os amigos que permaneceram em seus locais, novatos que foram selecionados, fica o desejo de que o evento seja o maior de todos os tempos, que todos possam alcançar suas metas.
e que parece simples encerrar tudo isso assim, mas não vamos desistir do nosso sonho até, quem sabe, um dia a gente se encontre novamente na Barraca do Fofão, na Estação das Artes. A população que conhece, que acompanha as tradições de Mossoró Cidade Junina e das coisas de Mossoró realmente ficou surpresa. E muito se comentou nos grupos, nas redes sociais. Então, a Prefeitura enviou uma nota, né, Vonúvio? Pois é, mas não se pode falar de Mossoró Cidade Junina, de Estação das Artes, sem a Barraca de Fofão, de Dona Maria Baracho, nem muito menos lá o Parque de Exposições Armando Boá, né? Sem esse pessoal que realmente dá gosto à festa, literalmente. A Prefeitura, procurada pelo nosso jornalismo, enviou uma nota dizendo que não procede a informação publicada em redes sociais e blogs de que determinado comerciante havia sido impedido de comercializar no Polo Estação das Artes. A Prefeitura lamenta que informações deste tipo sejam publicadas e compartilhadas sem a devida checagem. A nota segue dizendo, destaca ainda que no caso citado houve apenas uma relocação de espaço com o objetivo de padronização das barracas dentro do Polo Estação das Artes. Reforça que está assegurada ao comerciante a instalação de barraca na praça de alimentação do Polo Estação das Artes, conforme foi informado desde o início ao mesmo. Então, fica aí mais uma polêmica, sem explicação, mas vamos esperar, assim como o próprio Fofão falou, que a festa seja a maior de todas e que corra tudo bem para todo mundo ganhe seu dinheirinho, todo mundo se divirta no Mossoró Cidade Junina 2023. Vamos voltar rapidinho aqui com Marleide Cunha, vereadora do PT, que está aqui com a gente. Já vou trazer sua participação, mas antes, vereadora, qual a opinião da senhora sobre aquela iniciativa do PCdoB em levar a oposição, toda a oposição, a se reunir como um pontapé inicial das eleições de 2024, da movimentação da oposição para as eleições do próximo ano? Antes de eu responder essa pergunta, me permita meter a colher nessa discussão aí dos barraqueiros. Temos pouquinho tempo, mas sim. Rapidinho. Primeiro, a gente precisa compreender que o Mossoró Cidade Junina é um evento grandioso, mas ele não é um evento construído apenas por gestor A ou B. Ele é construído por todas as pessoas, todos os barraqueiros, todos os comerciantes, toda a parte cultural envolvida nesse grandioso evento. Então, eu lamento o fato que aconteceu. Quanto ao evento do PCdoB, eu acho que o PCdoB buscou, sim, fazer uma movimentação, tentar juntar as pessoas para discutir uma alternativa para Mossoró. Então, todas as pessoas ali que estão dispostas a discutir essa alternativa estavam presentes naquela ocasião. Isso não significa que ali tem quem vai ser o candidato A ou B, quem é que vai enfrentar Alisson Bezerra. Eu acho que foi um momento de dar um pontapé, de mexer um pouco com essas pessoas da oposição, com esse entendimento de que é preciso construir um projeto para Mossoró, um projeto alternativo, que não seja apenas um projeto superficial, como a gente está vendo hoje, uma cidade superficial, muito pautada na questão de eventos superficiais, de mídias, enquanto os problemas da cidade estão se agravando. Há uma omissão do PT em relação a isso? Não acredito que há uma omissão do PT, né? Eu estava em Natal na ocasião, Isolda também estava em Natal, mandou o representante lá para o evento. Acho que o PCdoB aproveitou o centenário, né, os 101 anos do partido, que iria comemorar esses 101 anos, e aí aproveitou para fazer no centenário, nos 101 anos, essa discussão. E aí caminham ainda os processos de discussões em bastidores. Muita gente participando. Luiz Aires, muito obrigada. Leonardo do Costa e Silva, José do Alto de São Manuel. Não, viu? O projeto aprovado, está tudo ok agora em relação ao Jovem do Futuro. Carla, do bairro de Serra Rosado, quer parabenizar a vereadora. Gostaria que falasse sobre a questão das insulinas. Tem muitas mães desesperadas com uma troca repentina. Isso é verdade, Carla. Entraram em contato comigo algumas mães. Realmente a gente está buscando explicação da Secretaria de Saúde, que de repente mudou a insulina Tresiba
que as crianças já tomavam, e aí por outra que eu não lembro agora o nome, mas o que chama a atenção é que sem nenhuma discussão, sem nenhum aviso para as mães, para os pais, sem nenhum laudo médico, nada foi explicado, simplesmente se modificou, se alterou, mudou o medicamento. E as mães estão angustiadas porque não sabem se podem medicar as crianças com essa insulina ou se vão buscar logo um outro laudo médico. O fato é que a prefeitura faz as coisas sem respeito, na verdade, à população, porque para essas mães, simplesmente mudar a medicação do filho sem ter nenhuma explicação é bastante assustador. Então, espero que a Secretaria de Saúde se pronuncie sobre isso. Pois não, Vanu. O presidente da Câmara está assistindo aqui a gente, Laurence Amorim, parabenizando o trabalho da vereadora e a busca por recursos para Mossoró. Mas tem uma questão, Marleide, que eu ouvi a senhora falando, inclusive, sobre uma decisão do STF quanto à redução de carga horária de servidores, tanto municipais quanto estaduais. Está acontecendo essa agora decisão do STF aqui em Mossoró? Aproveito para parabenizar a Laurence também pelo trabalho na Câmara e parabenizar a Karina. Hoje é o aniversário dela também. Bom, tá ótimo, mandei o alô sem nem saber do aniversário, então parabéns, Karina. Está aniversariando hoje, é muito querida, Karina. Existe uma decisão do STF de que os servidores públicos que são responsáveis por crianças autistas ou com outra deficiência têm direito à redução da carga horária. O município de Mossoró não cumpre essa decisão. O município de Mossoró, na verdade, mesmo quando os servidores entram com processo administrativo, eles têm o aval, tem parecer da Previ, tem parecer da Procuradoria-Geral do município, tem parecer jurídico da Secretaria de Administração e a Secretaria não publica esse direito. Eu preciso dizer aqui que o município de Mossoró precisa entender que o direito não é apenas do servidor ou da servidora pública, é o direito da criança. Quem tem um filho ou uma filha autista sabe, por exemplo, que essa criança precisa passar por várias terapias com vários médicos. É por isso que a lei determina a redução da carga horária. Já existe lei estadual, já existe agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, mas o poder aqui administrativo do município de Mossoró ainda não cumpre. Okay. E essas famílias estão sofrendo com isso. Então, senhor prefeito Alisson Bezerra, por favor, respeite o direito das crianças com deficiência, porque respeitando o direito dos pais, das mães, está respeitando o direito dessas crianças. Detas Rocha da Abolição 3, Graça do Nova Betânia de Sherman, Bento Carlos Lindenberg, diretamente de Felipe Guerra, obrigada pela audiência. Vereadora Marleide Cunha, muito obrigada pela explicação e pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço, que pena que é rápido, né? Mas eu agradeço, Carol, Vonúvio, e uma boa noite para todos vocês. Seja sempre bem-vinda. Boa noite a todos, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, até amanhã.